pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Acamoncast. Aliás, estamos no 7º episódio da 3ª temporada. Já estava com saudade de estar aqui com vocês nessa transmissão super gostosa no Acamoncast, que é o podcast da construção a seco. Olha, hoje tem um tema muito importante que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas deixa eu chamar aqui meu companheiro de todos os episódios, que é o Sidney Bicalin. Como é que vai, Sidney? Tudo certo? Fala, Serginho. Tudo ótimo. Vamos lá, para mais um episódio aí. E olha, para este episódio que a gente vai falar sobre esse assunto tão importante como eu disse, comunicação, tinha que trazer uma fera aqui, né? Olha, nosso convidado de hoje ele é pós-graduando em Neurociência do Comportamento na PUC do Rio Grande do Sul. Pós-graduado em Docência no Ensino Superior pela FAUESP, que é a Faculdade Unificada do Estado de São Paulo. Licenciado internacionalmente como Master Practitioner em Programação Neurolinguística pela Sociedade Internacional de PNL. É treinado pessoalmente pelos maiores nomes do desenvolvimento humano e comunicação do Brasil, como Roberto Chiniachim e Reinaldo Polito. Professor do PAI, Projetos e Atividades Especiais do Instituto Mauá e Tecnologia, e também é palestrante especialista no tema neurocomunicação, como colocar seu cérebro no viva voz. Vem para cá, William Borghetti, seja bem-vindo. Aê, muito bom, agora sim, mandando um salve, obrigado aí pela recepção. E bora lá, bora falar de comunicação. Falar de comunicação. Diga lá, seja bem-vindo, William. Vamos lá, hein? Valeu. Olha, esse tema comunicação realmente é um tema sensacional que nos atrai bastante. Aliás, por falar nisso, William, a comunicação é algo imprescindível, né? Não só para o relacionamento interpessoal, mas também para o relacionamento comercial e empresarial, né? Exatamente. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né? Falar de comunicação é sempre importante. E tem uma questão aqui que é muito... Acho que é o primeiro passo para a gente dar o start aqui, é falar o seguinte: comunicação é meio. Né? Comunicação leva a gente para um propósito. Normalmente, esse ponto é um ponto muito sutil, mas que a gente pode colocar o nosso espectador para pensar, que é o seguinte: as empresas, principalmente, elas não procuram, por exemplo, uma palestra de comunicação ou um treinamento de comunicação. O que ela vai buscar? O treinamento da liderança, o treinamento da venda, o treinamento da inovação, que inclusive é o que essa área aqui propõe muito. Então, a comunicação, ela ajuda o líder a ser melhor, ela ajuda o vendedor a vender melhor, a quem está trazendo projetos de inovação, como a construção a seco, ou seja, como que eu trago uma coisa nova que não é... Se eu vou vender uma caneta, é muito simples. Todo mundo já usou uma caneta, é só falar, sabe aquilo lá que você usa? É isso aqui. Agora, se eu vou vender um conceito, um projeto, eu preciso ter uma comunicação que entre fundo no entendimento das pessoas para que o valor daquilo tudo seja falado. Então, a comunicação, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é essa questão meio. Ou seja, eu faço com que o outro entenda tudo que está por trás disso aí. Legal. Sidney? Muito bom. William, você está acompanhando a gente há algum tempo na nossa jornada aí, né? Rumo a fomentar o mercado, a mostrar principalmente para o consumidor final, para um novo cliente, o que significa realmente a construção industrializada, obras com light steel frame. E o convite realmente para você participar aqui junto com a gente é para nos ajudar em um ponto que é justamente como que a gente consegue ser mais assertivo. É muito comum a gente olhar vários profissionais aí que estão muito bem preparados, né? Sejam eles lojistas, ou mesmo até um fabricante, ou o pessoal que vai na linha de frente ali depois para montar um trabalho, de eles não conseguirem ter um sucesso assim pleno no momento que eles começam a falar das diferenciações, que é construir uma casa com método moderno, né? Uma casa de light steel frame, com relação à construção em alvenaria. Muitos desses profissionais, eu já vi assim, acabarem se perdendo, né? Ou não conseguir agregar o valor ou mostrar a diferença. Nos ajuda aí nisso. O que um profissional, nós, né? Que fazemos parte desse meio, devemos fazer para com que a nossa comunicação seja mais assertiva? Muito bom, Sidney. Como eu abordei no começo,
tudo que a gente vai falar de inovação, né, é uma coisa que tá, um conceito novo que está entrando no mercado, algo que a gente está trazendo que não existe, ou que a gente está trazendo não existe no local, né, no Brasil, por exemplo, que a gente sabe que o steel frame é já utilizado aí em outros países. A gente tem que ter uma comunicação muito simples. E uma ferramenta que é legal de usar aqui são as analogias, né? Então, por exemplo, olha, basicamente é um tipo de construção que parece com isso, com aquilo ou com aquilo outro. São coisas que estão dentro da realidade daquela pessoa que está ouvindo. Eu costumo trazer uma ideia que é a seguinte: a palavra comunicação, ela vem do latim communicatio, que quer dizer tornar comum. Então, se eu tenho um conhecimento, eu tenho algo aqui na minha cabeça, e eu quero tornar comum a você que está aí assistindo, eu preciso basicamente entender qual é o tipo de público que está me assistindo, quem está do outro lado, essa pessoa é um profissional da área, né? Eu, por exemplo, o meu estudo é na área da neurociência. Se eu chego aqui e começo, não, porque a sinapse, o hipocampo e aí o axônio do neurônio, fica muito complexo e aí eu perco a conexão de quem está me ouvindo. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, tem uma área no cérebro que ela é responsável pela memória. Não precisa explicar que é um hipocampo, aquela coisa toda, né? Então, eu trago para o público que não é da neurociência de uma forma suficiente para que ele entenda. Então, quando eu vou falar, por exemplo, do conceito do steel frame, do conceito da construção a seco, eu preciso trazer realidades que aquela pessoa que está ouvindo já conheça. Então, basicamente assim, olha, sabe aquela parede de bloco, cimento, carregar, concreto? Sei. Pô, eu entendo. Imagina uma coisa que faça a mesma função, mas que não suje, que não tenha que fazer concreto, que não tenha isso, que não tenha aquilo. E aí a pessoa fala, tá, entendi. E um outro ponto aqui, que aí o Sidney, que é do marketing, domina isso que eu vou falar e pode até compor alguma coisa, é a questão do problema-solução, né? Então, se eu abordo um problema que aquela pessoa tem e ela fala assim, nossa, isso realmente é complicado, eu entro com uma solução, eu entro apresentando um conceito de solução, eu retenho a atenção daquela pessoa. Porque dificilmente a mente do construtor que está assistindo, que ele não vê vantagem na construção a seco e ele só vê, ele prefere usar o que já é comum a ele. Ou seja, ele fala assim, cara, para que eu vou trazer um negócio novo se assentar bloco dá na mesma? Então eu acredito muito que o comunicador ali, a pessoa que vai trazer aquele conceito, ela tem que abordar as vantagens. Ou seja, você tem esse problema hoje e você tem essa solução disponível, já uma tecnologia já usada. Então, eu acredito, respondendo a tua pergunta, a analogia com algo que já é da realidade da pessoa e a vantagem faz com que a gente se comunique de forma clara e simples. Porque também existe um conceito na comunicação, uma ideia na população de que quem fala bem é quem fala bonito, é quem fala difícil. Eu tenho muito cuidado de usar políticos como exemplo, porque a gente sabe que tem um calor aí quando dá um exemplo político, né? Mas eu vou usar um político que não tem problema nenhum, que é o Michel Temer, né? Eu falo do Michel Temer, ninguém nunca brigou comigo, não fala assim do Michel Temer, né? Então, o Michel Temer é um cara que dá para usar de exemplo. É um cara extremamente preparado tecnicamente, mas que não se comunica bem. Ele fala bonito, ele não se comunica bem. Ele chega lá no discurso, tê-lo-ei nos anais da Constituição. Você fala, cara, bonito isso, mas eu não faço ideia do que esse cara está falando. Não sai do lugar, né? Não sai do lugar, dá uma volta, dá. Exatamente. Que se a gente trouxer, de novo, né? Eu estou andando muito aqui no pisando em ovos em política, mas se a gente trouxer para exemplos do Lula e do Bolsonaro, que são caras aí extremos, mas o que eles têm em comum? É uma fala muito simples. O mais ignorante da população, ele ouve o que os dois têm a dizer e entende. E aí, quando a pessoa entende, ela se conecta. Então, talvez a gente pode usar esses cases, né? Política no Brasil, de novo, é um negócio complicado, mas a gente pode pensar, o que faz uma pessoa falar para massas e fazer milhões de pessoas o seguirem, que eu posso usar no meu negócio? E pode ter certeza, é a simplicidade.
Se aquela pessoa que não tem tanto conhecimento entender o que você está dizendo, ou seja, tornei comum, baseado na comunicação no latim, eu tornei comum aquela informação, ela vai prestar atenção em você, ela vai agir conforme você está propondo ali. Perfeito. O Serginho, William, o que a gente tem notado bastante também é que muitas pessoas, elas caem na tentação de, ao invés de elas falarem a parte positiva, ou quanto ele tem de soluções, ou quanto ele resolve de problema com a solução dele, ele parte para a parte de mostrar os defeitos do mercado ou os defeitos de outros profissionais. Esse não é o melhor caminho, né? Ou é? Gostaria de ouvir você. Eu gosto de uma sequência de problema, causa, solução. Né? Problema, causa, solução. Então, se você mostra o problema, mostra o porquê do problema, de onde vem aquele problema, por que aquilo acontece, e apresenta uma solução, a chance, a probabilidade, e na ciência a gente sempre vai trabalhar com probabilidade. Você que está assistindo vai aplicar e vai dar 100% certo? Não tem como a gente garantir isso. Mas a probabilidade aumenta muito. Eu entendo, Sidney, que você falar mal do concorrente ou falar mal te mostra um lado não ético. Assim, eu, particularmente, né, quem sou eu para dizer o que é certo e errado, mas eu, particularmente, não gosto. Acho que a gente tem que vender o nosso mérito e tal. Só que uma coisa é inegável. Por exemplo, steel frame é muito mais limpo do que construção normal. Perfeito. É inegável. Eu não estou falando mal. É igual falar assim, eu e a Gisele Bündchen, quem vocês preferem assistir e avaliar? Né? Não vamos entrar nesse contexto. Agora eu falo assim, construção com cimento não presta, esses caras são tudo ladrão. Porra, eu tô sendo antiético. Então eu acredito que você abordar os pontos fracos e apresentar os pontos fortes do steel frame, no caso que a gente está contando aqui, é uma coisa interessante. E o principal, que é uma coisa que eu venho testando e percebendo, é assim. Eu vou usar um conceito de neurociência. Quando eu falo para a pessoa, faz isso aqui, que você vai mudar um hábito, cara, ela não faz. Ela não faz. Agora eu faço assim, por exemplo, eu pego aqui o Vando, esse aqui é o Vando, meu parceiro de trabalho, eu falo, ó, tem uma área no seu cérebro que trabalha assim, que papapá. Eu explico ali um conceito e falo, sabe por que você não está conseguindo falar em público, por exemplo? Porque essa área tal, ela está sendo ativada. Então, essa educação que eu dou para a pessoa faz com que ela entenda não o que ela tem que fazer, mas o porquê. Então, quando ela entende o porquê é importante aquilo ali, ela fala, nó, cara, eu tenho um monte de... Ó, tenho aqui um neurônio para explicar na aula e tal. Fala, cara, tem um desse dentro da tua cabeça e ele funciona assim e tal. Então, eu acredito muito que quando a gente educa a pessoa, e não, vou usar um termo baixo aqui, tá? Eu quero pedir desculpa para quem está assistindo, mas a gente não fica cagando regra. Eu chego lá e falo, ó, o certo é isso, isso, aquilo. A pessoa fala, pô, o cara é um palhaço, né, meu? Agora, se eu chego e falo, pensa essa ideia aqui. E se você não tivesse sujeira? E se você tivesse uma obra tantos por cento mais rápida, mais ecológica? Ou seja, a própria pessoa diz para ela que aquilo é vantajoso. Torna a comunicação mais positiva, né, William? Exatamente. Ou seja, eu não estou dizendo para você que é. O que você acha dessa ideia? Aí a pessoa pensa e ela diz para ela, pô, isso aí é vantajoso. A comunicação funcionou. Perfeito. Agora, se eu chego aqui e falo, parem de construir com cimento e uso steel frame. Eu estou fazendo discurso político, né? Eu acredito que não é por aí que a gente conecta, ainda mais num tempo que nós estamos, que a pessoa ela fala assim, steel frame, deixa eu pôr no Google, e ela vai achar vídeo, live, conhecimento, técnica, engenheiro falando bem, gente falando mal, gente... Então, assim, a gente não engana mais ninguém com isso. Se o Cid Moreira falasse no Jornal Nacional há 30 anos, uma coisa era conceito, acabou. Você não tem outro lugar para buscar. Agora, hoje, as pessoas têm muita informação. Então, eu acredito muito que essa
geração de insights na outra pessoa torna a comunicação melhor. E aí, fazendo o positivo, fazendo ela pensar sobre, e não dizendo para ela que aquilo não presta. Porque aí eu acho que fica uma coisa pesada na comunicação. Você falou de algo... Deixa eu só falar com ele que ele falou de algo bem interessante, que é em relação a essa questão do conceito. Fala, hoje o camarada vai lá e busca no Google, e aí ele tem um monte de informação, mas também tem um monte de porcaria, né? E tem essa questão que também para muita gente é novidade, que é a questão das redes sociais, né? Poucas pessoas sabem usar de uma maneira boa, né? Integral. Muita gente fala que sabe usar, mas na verdade tem pouco conhecimento. Então, dentro desse nosso segmento, qual é a dica que você dá para que todos esses personagens de toda etapa construtiva possam usar com mais assertividade, principalmente as redes sociais? Cara, muito legal essa pergunta, Sérgio. Eu sempre começo palestra, eu falo assim, primeira coisa que eu quero pedir para você, não confie em mim, não acredita em mim, não. Pega o que eu estou falando e vai pesquisar, mas pesquisa numa fonte fiel. Não vai ficar lá, um blogueiro que fala... Porra, o blogueiro nunca sentou um bloco, como que ele sabe, né, o que a gente está falando? Então, eu acredito muito que, assim, existe a ciência. Alguém que fez, alguém que comprovou. A ciência, basicamente, o que é ciência, né? Talvez para quem está assistindo, como que a gente pode fazer uma definição de ciência? Se eu faço algo aqui, escrevo num papel, explico como eu fiz, alguém lá na China faz a mesma coisa e dá o mesmo resultado, isso é ciência. Ou seja, se eu vou nas fontes, se eu vou num lugar que já aplicaram isso e entendo e sei o porquê que aquilo está funcionando, eu posso acreditar e posso tomar aquilo como alguém que conhece. Então, a gente sempre tem que buscar de onde aquela pessoa está tirando informação. Trazendo para a área da neurociência, uma coisa que eu escuto muito. A gente só usa 10% do cérebro, a gente muda um hábito em 21 dias, pensar outra fake news. Tem várias. Só que 10 minutos de foco em fontes fiéis, você derruba tudo isso. Então, por exemplo, essa coisa dos 10% do cérebro. Não existe na humanidade uma pessoa que sofreu um acidente cerebral, seja ele físico ou um Alzheimer, uma questão mental, que não teve nada. O cara perdeu metade do cérebro e não aconteceu nada. Não existe na literatura técnica do mundo. Ou seja, essa ideia de que o cérebro funciona 10%, ela já caiu por terra há muito tempo. Mas, outra coisa que todo mundo já deve ter ouvido, a gente tem um cérebro reptiliano que toma decisões. Sabe? Isso é fake news da braba. Mas quando você vai buscar, fala assim, cara, quem é um neurocientista o cara é formado, o cara é legal, o cara conhece. Aí você descobre que, sim, nós temos uma área que a gente divide com os répteis, né? Que é aqui o tronco encefálico. Essa é uma área que está cuidando, por exemplo, da nossa respiração, da nossa fome. A gente não está pensando nisso. Só que dizer que isso toma decisão é uma mentira. Até porque eles falam cérebro reptiliano, e isso é um encéfalo, né? Cérebro é só a parte de cima. Isso aqui é um encéfalo. Então, o conceito do nome já está errado. Quando a gente vai, por exemplo, para uma questão que a gente fala assim, olha, o réptil, ele não pensa. Ou ele está reproduzindo, ou ele está caçando, ou ele está fugindo de predador. Ou seja, ele só é reagente. Se alguém ouvir um tiro aqui, a gente vai sair correndo. Então, é uma área lá interna que vai fazer a gente simplesmente sair daqui fugido. Agora, dizer que isso toma decisão, não toma. Só que a gente ouve muita gente no marketing dizendo o seguinte, olha, tem um cérebro reptiliano que se você atingir no teu cliente, ele vai comprar o teu produto. Isso não é verdade. Pode vender essa ideia, né? Mas neurocientificamente ela está errada. Então, eu acredito muito, Sérgio, voltando na sua pergunta, que primeiro a gente tem que encontrar uma fonte fiel, uma associação, alguém embasado, só que aí a gente chega nos caras embasados e vai ouvir opiniões divergentes. Tem alguém muito embasado falando bem e alguém muito embasado falando mal. Aí vai do quê? A nossa análise de falar, olha, tudo bem, eu acredito nessa linha aqui, isso é importante para mim. Se o meu valor maior é economia, é ecologia,
é menos sujeira, isso funciona. Agora, se eu estou ligando para outra coisa, e aí é uma análise, aí é como ser humano, aí volta aqui no cérebro, né? O nosso córtex pré-frontal, todo mundo tem um desse aqui, por mais que tem gente que às vezes não quer usar muito, né? Mas todo mundo tem uma área de raciocínio aqui, lógico, é a gente avaliar o que é importante, o que é valor para a gente. Mas sempre buscando histórico. Né? Quando eu digo uma estatística aqui, eu falo, não acredita em mim. Saiu daqui, não agora, tá? Assiste aí até o final. Mas saiu daqui, vai no Google, lê, procura, vai numa associação para falar, pô, esse cara tá falando a verdade ou não. Tá falando conversa fiada. Perfeito. William, ainda nessa linha, né? Então, significa muitas vezes que não é a quantidade de vezes que você fala ou que você expõe, que significa que você possa estar levando uma informação consistente ou verdadeira, né? Eu acho que é o mais importante, é você falar com qualidade, principalmente com segurança, certo? Exatamente. Cara, e como fazer isso? Se a gente... Eu ouvi uma pesquisa, que até numa conversa que nós tivemos, você falou, Sidney, isso daí é um mito. Dizem, né, que as pessoas elas têm pavor ou medo de falar em público até maior do que o medo da morte, certo? Essa é outra fake news boa. E muitos profissionais muito bons do nosso mercado, mas extraordinário, que poderia estar fazendo um trabalho assim maravilhoso, realmente atendendo o público com qualidade, essas pessoas não aparecem, elas estão escondidas. Sabe por quê? Porque elas acham, cara, se eu falar ninguém vai me escutar, ou eu não sei falar direito, ou olha aquelas pessoas lá, eles sim sabem se comunicar. Mas aí o que a gente identifica é que aqueles que falam bastante, que aparecem bastante, talvez não estejam dando a informação que o nosso cliente lá precisa. Então, gostaria muito de ouvir você a esse respeito. Esse exemplo que você deu é muito bom, né? As pessoas falam assim, tem uma pesquisa. Primeiro começa assim, ó. Tem uma pesquisa. Tá, mas pesquisa de onde? Quem que está assinando essa pesquisa? Cara, 90% do tem uma pesquisa você já matou nessa pergunta. Daqui quem está fazendo? O Zezinho das Couve está fazendo a pesquisa. Porra, agora Harvard fez uma pesquisa, tá aqui, tem um artigo e tal, aí você fala, opa, passou o primeiro crivo, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que as pessoas têm mais medo de morrer do que falar em público, né? Aliás, tem mais medo de falar em público do que de morrer. Essa pesquisa foi feita pelo The New York Times, não, pelo um jornal de Londres. Me esqueci agora, London Times, alguma coisa assim. E que esse jornal fez... Sunday Times é o nome do jornal. E ele fez uma pesquisa que comprovou isso. Legal. Aí você vai ver, a primeira pesquisa é da década de 70. Você fala, cara, faz 50 anos a pesquisa. Por mais que uma pesquisa tenha feito 50 anos, ela precisa de uma revisão, né? Aí, quando você vai ver onde está essa pesquisa, e você que está assistindo, entra no Google agora, pesquisa isso aí, coloca isso, você vai ver que é o Sunday Times, que é da década de 70, e tem um porém. Não cita fonte, não cita quantas pessoas foram pesquisadas, não cita nada, ele só fala essa pesquisa. O que eu fui descobrir? Que essa pesquisa foi encomendada por uma empresa de publicidade. Sabe aquela pesquisa que eu quero levar ela para o meu lado? Agora, vamos pensar aqui rapidamente. O cara pega você, bota uma arma na tua cabeça e fala assim, ó, ou você vai tomar um tiro na cabeça ou você vai naquele palco ali falar com 1000 pessoas. Cara, eu duvido que uma pessoa vai decidir morrer. Eu duvido. Por mais medrosa que ela seja. Ou a vida do teu filho está em risco. Você prefere morrer o teu filho ou falar em público? Então não faz muito sentido. Mas é gostoso ouvir esse tipo de coisa, né? É igual aquela pesquisa que diz que 55% da nossa comunicação é não verbal, 38% é tom de voz e 7% é conteúdo. Aí você fala assim, pô, legal, deixa eu ver quem fez essa pesquisa. Aí você vai pesquisar o cara que fez essa pesquisa. Ele fala assim, essa pesquisa está errada. A minha pesquisa foi sobre emoção. Ou seja, 93% da minha emoção você reconhece sem eu falar uma palavra. Eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó, pô, o cara tá bravo. Ele não precisa falar uma palavra.
Ou seja, 7% é conteúdo. Agora, comunicação, isso não faz sentido. Senão nós ouviríamos um chinês falando, um russo, e entenderíamos 93%. Não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Então, Sidney, eu acredito que essas questões... Mas é gostoso saber disso, né? Que 55% da comunicação e tal... Cara, mas não se sustenta, sabe? Então, até fazendo um paralelo com a pergunta anterior do Sérgio, é que a gente tem que buscar... De onde que tiraram isso? Existia na neurociência um número que o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões. Aí uma brasileira, uma pesquisadora brasileira, Suzana Herculano Rosel, ela falou assim, de onde tiraram os 100 bilhões? E ninguém respondia para ela. Harvard. Quem contou, né? Harvard. De onde tiraram? Quem contou os 100 bilhões? Cara, sabe o que ela fez? Ela pegou um cérebro ela pegou um cérebro humano, fez um liquidificador ali, ela bateu no liquidificador, pegou um pedaço daquele cérebro, colocou no microscópio, contou quantos neurônios tinham e fez uma conta multiplicou ali. Ela chegou nesse número de 86. Então, hoje, você vai lá em Harvard, num artigo técnico, eles usam 86, porque alguém contou de verdade. Ou seja, buscou a fonte fiel daquilo, e etc. Então, eu acredito muito que essa comunicação, ela precisa resolver problemas. A gente tem que lembrar sempre que só existe produto, profissão, serviço, porque alguém tem problema. Um dia, cocô de cavalo na rua foi um problema, porque tinha carroça. Então, tinham profissões que limpavam, tinha aquele cara que vendia o cestinho que ficava atrás do cavalo. O carro foi inventado, morreu o cocheiro ali, a profissão morreu também. O cocheiro morreu, o cara que limpa cocô, o cara da ferradura, essas profissões morrem. Então, nós temos que saber, como comunicadores, qual é o problema que o meu espectador tem. E aí eu venho ali com o meu conhecimento resolvendo problemas. Porque não se engane, você espectador que está aí. Você está assistindo esse programa, não é por causa de mim. Minha mãe provavelmente está assistindo por causa de mim. Se eu falar de receita de bolo aqui, ela vai estar assistindo e torcendo. Agora, nós assistimos o que resolve o nosso problema. Você entra lá no YouTube, vou dar um exemplo, Sidney, vou usar você de exemplo. O cara fala assim, como fazer um belo topete? Pula. Esse vídeo não tem serventia nenhuma para mim, mas para um monte de gente tem. Ou seja, eu só assisto aquilo que me atende. Então, como que a pessoa vai assistir o teu vídeo? Sabe, você falou, não, olha como eu sou bom, olha como eu faço casas bonitas. Não, é você resolvendo um problema. Quando você conectar no fígado do cidadão que está assistindo ele falar, eu tenho esse problema, olha a atenção dele para você. Aí é onde você entra com o teu conceito, explica e desenvolve a ideia. Agora, ficar contando as coisas maravilhosas que você fez e tal, isso não vai conectar na comunicação nunca. É bem porque tem que estar bem equilibrado, né? São 3 fatores, né? É o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente executa, né? Tem que estar plenamente alinhado. Senão fica incongruente, né? Incongruente, né? Então... Sidney, imagina o meu YouTube Dicas de Beleza. Não vai colar, cara. Com esse cara não vai colar um YouTube de Dicas de Beleza, tá? Então... É congruente, exatamente. O que eu falo, o que eu faço. Tem uma frase que eu adoro, cara, que é exercite seus próprios conselhos. Se eu venho aqui e te ensino um roteiro de fazer um vídeo, aí você vai lá assistir meu vídeo não tem roteiro. Fala, mas se esse cara não usa o roteiro dele, ele quer que eu use para quê? Então, essa congruência na comunicação, ela é muito importante. Pois é, Sidney, a gente tem que trazer o William mais vezes aqui, porque o nosso tempo já está estourando aqui, né? Tem muita coisa para conversar ainda, rapaz. Exatamente. Mas, William, para a gente aí finalizar, e já vai ficar o convite aqui para um próximo episódio, tá? Que
eu acho que o termo dicas nem caberia. Que conselhos você daria para esse empreendedor, para esse montador? E aí eu vou um pouquinho mais além, tá? Quem está assistindo esse vídeo também é o consumidor final, é aquele cara lá que é o que paga a conta de todo o nosso sistema. Tem toda uma cadeia produtiva trabalhando, se esforçando, buscando tecnologia, treinando as pessoas. Só que lá na frente, quem vai morar nessas casas que a gente está dizendo aí, né? Que tem uma cadeia produtiva preparada para executá-las, é uma pessoa que vai aderir ao sistema, que vai realmente falar, posso confiar que esse sistema é melhor, ele é mais sustentável, vou ter mais conforto. Então, de uma maneira assim, geral, tá? O que você diria, o que você daria de conselho para nós que fazemos parte da cadeia produtiva, né? E para o consumidor, como que ele assiste um vídeo, ele assiste um conteúdo, como que ele detecta aí? Em quem ele ouve mais, em quem ele confia mais, em quem ele fica com o pé atrás? Sei que eu compliquei agora, né? Não, muito boa. Essa aí é aquela que vem pingando na grande área que a gente pega ela assim, ó, para meter a caixa no gol. Cara, 4 passos, inclusive você que está assistindo aí, ou você volta, ou pega uma caneta aí, anota isso, segue esses 4 passos que a tua chance de errar, de novo, isso aqui é a iluminação mental do ser humano? Não. Mas a probabilidade de você errar com isso vai ser muito baixa. Ponto número 1, controla o ego. Não é sobre você, tá? Não é sobre você. A palavra egoísmo, ego em latim, euísmo relativo a, ou seja, egoísmo é relativo a mim. Ninguém está assistindo o vídeo por você. Se você entregar o conteúdo para o outro, que aí é o altruísmo, né? Ou seja, eu estou entregando para o outro é o centro da atenção, a tua confiança aumenta. É igual quando a gente coloca 50 cestas básicas no nosso carro e vai num orfanato. Ninguém tem medo de fazer isso. Nossa, será que as crianças não vão gostar de mim? Não. Pô, tô meu tempo e tal, ajudando, contribuindo, meu dinheiro, minha energia em prol do outro. Então, quando a gente está no modo altruísta, a gente sente confiança, e quando a gente está se olhando, a gente sente medo. Então, o primeiro passo aqui é controla seu ego. Segundo passo, postura. Sabe? De você falar assim, cara, eu acredito no meu produto. E não é ser vendedor. Você é uma pessoa mais quietinha, uma pessoa mais reservada. Você não vai chegar no vídeo e falar, olá, vamos lá, compra aqui o produto. Não. Mas é você se perceber, quando você está confiante falando algo para uma pessoa, como você se comporta? É trazer essa verdade para o vídeo. Porque se eu chego aqui e falo, pô, Serginho, Sidney, pô, obrigado, cara, estou muito feliz de vocês terem me convidado. Cara, meu corpo já está denunciando que eu estou mentindo. Aí sim faz parte a pesquisa lá, não é 93%, mas essa postura corporal ela tem o seu valor. Ou seja, eu preciso estar, se eu estou feliz de estar aqui, né? Eu não estou assim, pô, é muito legal estar aqui e tal, pô, compra o meu produto. Sabe uma coisa que eu vejo muito de questão corporal? A pessoa fala assim, ó, meu produto é muito bom, cara. Tem que comprar meu produto. E aí o corpo está falando, não compra não, é mentira. Então, o segundo passo é esse, a gente, grandão, eu estou confiado, cara, eu estou te trazendo uma solução, então eu tenho que estar feliz de estar aqui, né, trazendo a solução. Terceiro, aquele ponto que eu abordei de roteirizar. Então, entra com o problema que a pessoa tem, explica por que ela tem aquele problema. Então, tá cansado de sujeira na tua obra? Isso acontece porque você está usando cimento, a solução é o steel frame. Pronto, montamos uma palestra aqui em 5 segundos. Problema, causa e solução. Legal? E o quarto, último e não menos importante, repetição. A única profissão que você faz uma vez só que funciona é homem-bomba. As outras tem que fazer repetido, né? Tem que fazer de novo. Então, tem muita gente que fala para mim, William, pô, não consigo fazer vídeo. Eu falo, pô, legal. E como foi as suas experiências aí, quando você fez vídeo? Ele falou, pô, eu fiz uma vez um vídeo, cara, em 2002, na faculdade, sabe? Eu falo, porra, um vídeo, cara, não vai ficar bom. Tem que fazer um monte. Então, qual que é a sacada aqui? Você faz,
feito é melhor que perfeito, tem que colocar, vamos lá, tá. Aí você vai entender que um monte de coisa não ficou legal naquele vídeo. Segredo aqui para você, espectador, teu primeiro vídeo vai ficar ruim. Absorve essa aqui e fala, tá tudo bem, eu não sou ator de Hollywood, tá tudo certo. Teu primeiro vídeo vai ficar ruim. Só que aí você vai olhar e vai falar assim, pô, podia ter melhorado a câmera, posicionamento, podia ter falado um assim, podia ter falado mais devagar, podia ter falado mais rápido, podia ter melhorado a luz. Onde você vai melhorar isso? No segundo vídeo. Feedback, melhora no terceiro. Feedback, melhora no quarto. Cara, no 1000º vídeo, vai tá bom. Pô, William, 1000? 1000. Live que nem essa daqui, eu já fiz 1000. Então, cara, pô, que gostoso, vamos lá fazer, brinca, toca a buzina na live, tipo, por quê? Dá vontade no negócio. Agora, se eu nunca fiz, aquele ambiente é desconhecido, eu entro lá no meu cérebro mais primitivo de que eu não conheço. É igual soltar a gente no meio da Amazônia lá, pô, vai sentir medo, eu não conheço aquele lugar. Aí eu entro todo, não, porque veja bem, não tem outro jeito, só vai aprender por repetição. Então, controlar o ego, ter uma boa postura, ter um roteiro e repetir. Esses 4 passos aí, probabilidade de você fazer bons vídeos, de converter venda, de trazer a atenção das pessoas, aumenta muito. Muito bom. William, para encerrar, e o cliente, quais os cuidados que ele toma quando ele vai contratar uma empresa ou um profissional? Legal. Fazer pergunta, cara. Ó, não tem um estelionatário nesse mundo que aguenta 5 perguntas seguidas. Não aguenta. Eu gosto muito do método socrático, né? O método socrático, o Sócrates, lá da Grécia Antiga, o que ele dizia? Você ama a sua esposa? Cara, eu amo. O que é o amor? Eita, já começou. Não complica. Veja bem, né? O que é o casamento? Por que ela é sua esposa? Então, quando você vai entrando na pergunta, se a pessoa não está estruturada naquilo que ela falou, ela começa, eita, e agora? Agora, se você sabe e você está aí, você vai contratar, o cara fala assim, vamos contratar uma obra XPTO. Tá, por que eu contrataria essa obra? Se esse profissional está embasado, essa resposta está pronta. Aí você fala, tá, mas isso aqui? E isso aqui? 5 perguntas. Escolhe 5, dá na canela, e se o cara mandar 5 e te explicar e te conceituar, ele está preparado. Eu acredito que a melhor forma da gente quebrar alguém que está querendo enrolar a gente. Porque o cara que enrolou, ele está no raso, né? Se ele estivesse na profundidade, ele não estava enrolando ninguém. Ele está no raso. Agora, se a gente pergunta o negócio e falou, tá, mas quanto tempo? Como funciona? E se acontecer isso aqui? E a pessoa acabou, aí você fala, isso aí não vai virar em nada. Então, fazer pergunta eu vejo que é uma arma poderosíssima, poderosíssima. E principalmente, só fazer um outro ponto, para você que está vendendo também fazer pergunta é importante. É muito comum a pessoa me procura, William, queria fazer uma mentoria. Legal, por que você quer fazer a mentoria? Onde dói? O que está acontecendo? O que você acha que vai acontecer? Qual que é a tua expectativa? Cara, a psicologia vai chamar isso de anamnese, né? Essa pergunta prévia te dá um campo. Então, você é o construtor. Por que você quer construir? A pessoa fala, eu queria uma casa ecológica. Bom, já entendi que ecologia para essa pessoa é importante. Então, quais serão os meus argumentos? Não usa produto que polui, é biodegradável, isso aqui tem um conceito de energia solar, e aí você vai colocando elementos que vão ao encontro do que aquela pessoa tem de valor, não o que você tem. O meu valor nesse momento, a não ser que falou, vamos roubar, não, aí não quero. Agora, o que é importante para a casa do meu cliente? Né? Se o meu cliente fala, vou pintar minha casa de preto, eu não pintaria minha casa de preto nunca, mas a casa é dele, não é minha. Bora pintar a casa de preto. Então, fazer pergunta, cara, talvez seja uma das ferramentas mais eficazes na comunicação, porque você lê a mente do outro.
E aí, quando você entra com aquele conceito de que faz sentido para aquela pessoa, comunicação é tornar comum, quando faz sentido para aquela pessoa, ela compra, ela contrata, enfim, para o teu objetivo. Muito bom. As respostas dela que você vai entender qual é a dor daquela pessoa e assim você pode oferecer a melhor solução para ela, não é isso? Exatamente, mais personalizado. Muito bom. Pois é. Sidney, acabou o tempo, rapaz. Pois é, passou rápido, hein? Passou rápido demais. Rápido pra caramba, né, Cid? William, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, cara. Eu quero agradecer de verdade a oportunidade. Eu sempre falo uma frase do Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo brasileiro. A gente fala de filósofo francês, filósofo grego, né? Então, trazer um filósofo brasileiro vivo, né? Inclusive, que ele diz o seguinte: felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Então, nesse tempo que a gente teve aqui, eu fui muito feliz. Espero que o espectador, quem está assistindo aí, tenha tido ali 1 minuto que ele falou, pô, eu não queria estar em outro lugar. Eu queria estar ouvindo esses conceitos, essas ideias, e que esse conteúdo riquíssimo que a gente faz, né? Você que está assistindo ainda não conhece, tem outros episódios do podcast, são vários profissionais que vão te dar essa guarida aí quando você for negociar, quando você for entender. Esse trabalho é muito importante. Então, espero que cada um que assistiu, que passou por aqui, que acompanhou o nosso trabalho, diga, isso aqui me fez feliz. Eu tive 1 minuto de felicidade. E se a gente conseguiu isso, a meta está cumprida. Muito bom. Legal, William, obrigado. como que faz para as pessoas te encontrarem aí nas mídias sociais e acompanhar o teu trabalho? Muito bom. Aqui no YouTube, você vai me encontrar como William Borghetti em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Orkut. Busca lá. Mas, assim, aqui o material que eu coloco, que eu abasteço as redes sociais, Instagram e YouTube, você pode me procurar como William Borghetti, como está escrito em algum lugar do vídeo aqui o meu nome. Pode procurar aí Instagram e YouTube, conteúdo. No Instagram, conteúdo diário, no YouTube, conteúdo semanal. Se inscreve lá, acompanha, que vai ser uma honra receber você lá nas minhas redes sociais. Muito bom. E você faz também o seu trabalho para empresas, né? Palestras, treinamentos. Isso, eu trabalho com a mentoria individual. Então, a pessoa fala assim, bom, eu quero fazer um vídeo, não sei, ou eu quero fazer uma palestra, não sei. Tem a mentoria individualizada, ou seja, é o teu problema, a gente conversando sobre a tua situação. Tem o treinamento em grupo, que ele pode acontecer tanto virtual quanto presencial. E as palestras nas empresas, que também presencial e virtual, né? Que é a abordagem mais rápida, mais ou menos como a gente fez aqui, né? Trazer os insights rápidos ali na palestra, e o treinamento um pouco mais de profundidade, e a mentoria, sim, com extrema profundidade, personalizada, para fazer você sair do lugar. Porque talvez a maior fake news eu vou trazer aqui da comunicação é que se falar bem é um dom, sabe? Então, assim, vocês dois se comunicam muito bem, então aqui você sabe o tanto de estudo que tem para chegar no nível de falar. Então, não é uma coisa, nossa, a natureza me escolheu, plim, vai lá e fala bem. Está muito longe disso. É muito estudo, muito conhecimento, muita coisa, só que é repetição. Fazer, errar, fazer vídeo ruim, tá? Se eu colocar uns vídeos meus aqui do passado, você chora comigo. Senta que todo mundo chora. Então, mas o ruim deu infraestrutura, né? A gente falando do steel frame. É ascendente para o bom, né? O ruim estruturou o terreno para a gente construir uma casa sólida aí. Sim. Uma casa de steel frame, tá? De steel frame, por favor. Que legal. Sidney Michelin, obrigado também mais uma vez pela parceria aqui. Obrigado, Serginho. Obrigado, William. William Borghetti, um abraço. Obrigado. Gente, obrigado pela sua participação e sua audiência aqui em mais um episódio aqui do AcamonCast. E fica ligado que a gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Acredita que vai acontecer e que a gente vê esse mesmo cenário em outros países, o drywall ele tem que ser, o light steel frame tem que ser um volume muito maior. Então a gente percebe claramente nessa pesquisa de 2020 que o mercado decolou. Para todos nós, né, que compomos essa cadeia produtiva, responsabilidade.
A gente, mais uma vez aqui, nós vamos dizer, né? Não adianta a gente querer que o sistema cresça de forma irresponsável, dando jeitinho ou pegando atalhos. Quer dizer, se nós temos aí uma expectativa muito grande, né, na pesquisa que foi realizada no final de 2022 em relação ao ano de 2021, para 2023 fica mais ainda, por conta da norma que pode ser que seja que entre em vigor aí em 2022. Né? Quer dizer, nós temos muito para comemorar nos próximos anos ainda.